Muita gente fala assim, ah, beleza, tem que fazer negócio. Eu vi muitos torcedores do Flamengo falando, poxa, a diretoria tinha que fazer esse negócio. Gente, vamos parar e analisar. A gente está numa situação da temporada que é extremamente importante para o Flamengo. E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui a preparação do Flamengo para o jogo contra o Olímpia, né? Lembrando que o jogo é quinta-feira, às 9 horas da noite. Isso. Olímpia e Flamengo, direto do Paraguai. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, tá certo? Então vai ajudar bastante. Vamos acompanhar aqui, né, as informações do Vene Casagrande e da equipe do SBT Sport e trazendo todas as novidades da preparação do Flamengo. Lembrando que hoje já tivemos a estreia do novo preparador, né? Preparador físico que dirigia o Santos de Laguna, no México. Hoje ele botou pra torar, né, na equipe do Flamengo no treinamento. Vamos acompanhar tudo agora, tá certo? Vamos ouvir. A derrota para o Cuiabá por 3-0 afetou os bastidores do time. Na volta do VT também quero saber com o Verê se uma sonora do Sampaoli pode ter atrapalhado também o elenco. Cadê? O rubro-negro virou a página e quer esquecer a derrota do último domingo para o Cuiabá. Agora o foco do Flamengo é garantir a vaga para as quartas de final da Copa Libertadores. O time da Gávea sai na frente no duelo por ter vencido o primeiro jogo por 1-0 no Maracanã e vem com a vantagem do empate na disputa fora de casa. A preparação para o jogo começa nesta terça. Ayrton Lucas já esteve de volta no domingo e deve viajar com o elenco. Everton Ribeiro teve uma gastroenterite e não atuou contra o Cuiabá, mas não deve desfalcar o time contra o Olímpia. A tendência é que Sampaoli deva usar o trio de frente, Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro, que fez falta no último duelo. A última vez que a equipe venceu na ausência dos 3 jogadores foi justamente num clássico contra o Botafogo, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. De lá para cá, em todas as partidas, pelo menos um dos 3 esteve presente em campo. Trabalhando na recuperação de atletas e para manter a firmeza do time, Sampaoli tem pouco tempo para se preparar para o duelo de quinta no Paraguai. Teve uma sonora do Sampaoli sobre o último jogo, Vene, em que ele falou que faltou o quê? Competir. Faltou o Flamengo competir. Eu queria saber o quanto uma sonora desse tamanho pode influenciar um elenco, internamente, um vestiário. Fernanda Maia, para ser bem sincero, eu espero que influencie mesmo, porque tem que influenciar os jogadores positivamente. Os jogadores precisam perceber que, de fato, eles não estão competindo em determinadas partidas. Na grande maioria, no Campeonato Brasileiro. Por que será? Se o treinador já identificou isso e falou isso abertamente numa entrevista coletiva, e a gente sabe, eu falei inclusive isso ontem lá no Arena, quando você contrata o Sampaoli, você contrata um pacote. O Sampaoli é assim, ele fala o que pensa, ele é um treinador de poucas palavras e coletiva, mas as poucas palavras chamam a atenção, e essa daí chamou a atenção novamente. Eu espero que internamente também chame a atenção. A gente tem que parar com essa história de que jogador não gosta desse discurso de treinador. Peraí! Se o time estivesse competindo no Campeonato Brasileiro, o treinador não ia falar isso. Recentemente, quando o Flamengo jogou bem, o treinador elogiou. Aí, ok, beleza, então o treinador tá ok. Aí, quando critica publicamente, também não pode. E, de fato, o São Paulo está certo. O time não está competindo no Campeonato Brasileiro. A boa notícia é que na quinta-feira é pela Libertadores. Em jogos eliminatórios, o Flamengo tende a render mais. Coincidentemente ou não. É que o que a gente está habituado, né, Pedrosa, é que esse tipo de fala, que ela existe no futebol, né, sempre existiu, ela aconteça dentro do vestiário. E na coletiva, há mais aquela questão, mas eles melhoraram, mas a culpa é minha. Um ou outro treinador, é ele que ganha e quem perde é o time, né? Mas a grande maioria tem esse perfil no Brasil, isso é uma questão nossa. Então, quando a gente vê uma coletiva dessa, a gente fica impressionado, né? Caramba, olha o que o cara falou. Eu fico feliz de ver uma coletiva dessa, porque eu acho que a sinceridade, ela vem acima de tudo. E quando ele fala sobre o time dele competir, ele não tá só criticando os jogadores, ele tá criticando o próprio trabalho dele. Porque se os jogadores não estão conseguindo competir, isso tem parcela de culpa do próprio treinador. Só que a palavra competição dentro do futebol, Fernanda, ela vai muito além do quesito vontade. A palavra competição é competir pela segunda bola, é competir no desarme, é competir acompanhando o seu adversário, é competir taticamente, é um competir que abrange muito mais do que vamos lá, não é vamos lá, é competir dentro das características do jogo. Eu acho que é isso que o Sampaoli chama atenção em relação aos seus jogadores. Eles precisam competir mais em determinados momentos e vertentes dentro do próprio jogo, e não só por falta de vontade. É muito mais uma questão também
técnica e tática. Ele cobra isso dos seus jogadores porque ele sabe que é o que ele treina e às vezes não é colocado em prática no jogo. E aí, quinta-feira, provavelmente força máxima, Vene? Força máxima. A gente vai ter o retorno do Gabigol, provavelmente. A dúvida que em relação... suspenso no último jogo, suspenso né? no Campeonato Brasileiro. A dúvida é em relação ao Léo Pereira, porque de fato é um jogador que está com um problema muscular, um problema físico e ainda é dúvida para encarar o Olímpia na quinta-feira. E sobre esse assunto, tem drone sobre o interesse do time do CR7, que é o do Luiz Castro também, em cima do Léo Pereira? Exatamente. Depois do programa ontem aqui, quando eu estava no avião literalmente voando... Então era drone mesmo, né? Que bom. Voando mesmo. Eu recebi a informação que o Al Nassr, clube do Cristiano Ronaldo, do Luiz Castro, fez uma proposta ao Flamengo de 15 milhões de dólares. E essa proposta foi feita ao Flamengo depois da recusa do Palmeiras no Gustavo Gomes. Vocês vão se recordar que o Al Nassr tentou o Gustavo Gomes. O Palmeiras não quis fazer negócio, eles foram atrás do Léo Pereira. E aí o Flamengo falou, a gente não vai fazer, por 2 motivos. Primeiro, a janela de transferência está fechada, não tem como a gente ir ao mercado atrás de uma reposição. E é só perder, né? É só perder, exatamente. E segundo, a gente não precisa, isso a diretoria analisando, a gente não precisa fazer mais receita com venda de jogadores. O Flamengo já bateu essa cota. Então não tem necessidade do Flamengo, de fato, fazer esse negócio, embora seja um valor altíssimo. Se a gente parar e analisar, são quase 80 milhões de reais em um zagueiro de 26 anos, se não me engano. Então, assim, o valor chama atenção. Inclusive, chama atenção o valor que ofereceram para o Léo Pereira. Se a gente for fazer uma cotação rápida aqui, seria cerca de 2 milhões de reais por mês, livre de impostos. Chama muita atenção. Mexeu com o jogador, Vene? Você tem essa informação? Eu tenho essa informação que mexeu. Só que é um jogador que respeita muito o Flamengo, até porque ele renovou recentemente. Sim. Então, assim, ele tá também com um salário alto. Então, é um perfil de jogador que não vai chegar lá na diretoria e vai brigar para sair. Não vai fazer isso. Se o Flamengo topasse, eu acho que ele iria, entendeu? Mas o Flamengo não quis nem abrir negócio, nem falou, nem adianta, porque a gente não faz. Quanto que eles ofereceram pro Gustavo Gomes? Eu não sei, confesso também que eu não sei. Não vou saber agora. Ô, Big Boy, você pode? O Big Boy sabe, né, que ele é palmeirense? Tem isso. Ô, Big Boy, quanto é que eles ofereceram pro Gustavo Gomes? Você que é palmeirense, que quase morreu quando o Gustavo Gomes podia sair do Palmeiras? Tô te ouvindo, não. Foi um bom teste até. Eu tô achando ele caladinho, ele não é de ficar caladinho, não falou nada comigo ainda. Então ele realmente, o meu ponto não deve estar funcionando, porque pra você tá calado, só segue critério calado. de informação. Tem um clube árabe que está contratando o Ibanes, que é outro zagueiro brasileiro. Grande zagueiro, era do Fluminense. 30 milhões de euros. É muita grana. Ele é ambidestro, né? Ele tem facilidade com a outra perna. Ambidestro é difícil falar que são poucos. Mas ele tem facilidade, Ele tem facilidade. né? Eu tô Ele sem tava na ponto, Roma. hein, gente? Ele estava sendo treinado pelo Eu tô sem Mourinho. ponto. Mourinho adora ele, inclusive. Mas termina de falar do Ibanes. Então, é só critério assim, de comparação. O Ibanes está indo para o futebol árabe também, e o futebol árabe vai pagar 30 milhões de euros nesse jogador. E assim, o Léo Pereira, muita gente fala assim, beleza, tem que fazer negócio. Eu vi muitos torcedores do Flamengo falando, poxa, a diretoria tinha que fazer esse negócio. Gente, vamos parar e analisar. A gente está numa situação da temporada que é extremamente importante para o Flamengo. Você fazer um negócio hoje envolvendo o Léo Pereira, que é titular absoluto na zaga do Flamengo, é você correr risco de perder competições por conta da saída desse jogador. E de fato tem esse risco. Vamos lá, Léo Pereira sai. Você vai arriscar ter Pablo, que a gente percebeu aí. Não, tecnicamente Cuiabá, não tem retoque e hoje. Nem fisicamente. Até o Davi o final Luiz do ano. também não aguenta Rodrigo uma sequência Caio. de jogos. Rodrigo Caio não vai aguentar. Então teria só o Fabrício Bruno, que de E fato o é o povo melhor acha custo-benefício. que zagueiro é tudo igual, né? Tem lado, o zagueiro tem lado, gente. É igual lateral. Nem todos jogam em qualquer lugar. Então, você ainda tem que pensar daquele lado quem tem. De 10 a 15 milhões o Gustavo Gomes foi isso? Viu como ele sabia? Só tava O Flamengo não tem outro zagueiro canhoto no elenco, que eu me lembre. Não o Pablo tem. é destro, o Davi Luiz é destro. Pra ser justo, tem o Cleiton. O Fabrício... mas aí... Que é um jovem que ele... É um ele jovem promissor que ele não usa. É, então eu ele não não posso usa. nem contar. Isso é errado. Inclusive, acho que o Cleiton deveria ter Ele mais não usa nem o oportunidade. Rodrigo Caio, que eu acho errado também. Mas é isso, ele é o único zagueiro canhoto que o Sampaoli coloca pra jogar. E até em relação ao Gustavo Gomes, o Gustavo Gomes joga do lado direito. O Luiz Castro identificou outra lacuna nesse elenco do Al Nassr. Eu acho que o valor é muito bom. Dificilmente o Flamengo receberia uma proposta desse tamanho de novo pelo Léo Pereira, mas o Flamengo tem totais condições hoje de recusar e pensar nos seus ganhos esportivos, não só no ganho financeiro. Então, eu acho que a decisão de manter o Léo Pereira é a correta. Só a título de informação, até apareceu ali no VT, o Léo Pereira ganharia cerca de 2 milhões de reais, né? Muita gente me pergunta sobre o Vieto, que até tem um corte do Léo Pereira ali no VT. O Vieto deve ganhar cerca de 3 milhões de reais no futebol árabe. E justamente por isso o Vasco ofereceu quase 1,5 milhões de reais para ele.
Não vai vir pro Vasco da Gama. Posso dar uma informação sobre o Pedro? Que eu nem falei isso em nenhum momento, que eu acabei de saber, inclusive. Antes disso, o Big Boys lembrou o Natan, que não estava sendo aproveitado no Flamengo, foi vindo pro Red Bull e agora foi pro Napoli. Não, Sim. mas olha só, o Natan, ele tem que agradecer muito a Deus pelo que aconteceu com ele. Porque, sejamos francos, ele não performa no Flamengo, ele não performa no Red Bull Bragantino, ele tá indo pro Napoli para ser titular e disputar uma Champions League. Eu sou totalmente contra esse discurso, que eu vi muitos torcedores do Flamengo criticando a diretoria do Flamengo pelo valor da venda. Ah, o Natan tá vendo, pro Napoli serve, pro Flamengo não serve. Gente, na boa, em que momento da carreira o Natan performou para justificar uma contratação? O Big Boys lembrou, mas ele teve chance no Flamengo? Teve chance também no Red Bull Bragantino. Era na época do Domi? Sim, era na época do Domi, e não né? performou. Não performou. Eu gosto do zagueiro, só para deixar claro. Só que esse discurso de que ele tá indo pro Napoli, então a diretoria do Flamengo errou, eu não concordo com isso. Porque em nenhum momento ele performou tanto com a camisa do Flamengo, quanto com a camisa do Red Bull Bragantino. O que você queria falar do Pedro? Sobre Pedro. O Benfica, que recentemente procurou o Flamengo, buscando a contratação do Pedro, como a imprensa portuguesa noticiou, estava disposta a pagar 20 milhões de euros mais 5 em bonificação. A diretoria do Benfica queria viajar ao Rio de Janeiro para fazer a contratação e o Flamengo falou, nem adianta vir, porque nós não vamos fazer. E para ser justo, quem estava intermediando esse negócio não era os empresários do Pedro, era Juliano Bertolucci, que tem muita entrada no futebol internacional, né? E para falar, o Arthur Cabral, que estava na Fiorentina, que era aqui do Palmeiras, está indo pro Benfica. Então, aí eles foram atrás do Arthur Cabral, exatamente. Que é mais jogador que o Pedro. É um bom debate. Para futebol, inclusive o Arthur Cabral voou onde o Pedro não conseguiu, que é a Fiorentina. Fala com o Príncipe que eu não vou falar isso. O que houve? Repete aí. A audiência é bem alta, graças ao Flamengo. É ele que falou, eu só estou repetindo. Enquete do SBT. Qual carioca vai encarar a maior pedreira nas competições internacionais? Flamengo e Olímpia. E aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Coloque nos comentários a opinião de vocês, tá certo? E coloca também o palpite para Olímpia e Flamengo, tá certo? Crédito SBT Sport, o link vai ter na descrição. Valeu.